Amém. Motivo de muita alegria estar aqui, nessa casa de oração, com a qual Deus preparou. Graças a Deus. Para estar aqui reunido, né? E eu creio que tudo nessa vida é permissão do Senhor. Nada é por acaso. Quero agradecer pela irmã Michele, pela irmã Luana, como nós já conhecemos há muito tempo. E eu quero dizer para elas que elas estão fazendo falta lá na nossa igreja. Oh, Deus. Algo não pode parar, né? Não. Nós somos chamados para ir de fazer a vontade do Senhor. Também agradeço a você da minha esposa, a pastora Rosiane, esse canal de bênção na minha vida. Essa mulher linda, maravilhosa, que Deus colocou na minha vida. Por isso que eu estou aqui diante desse altar. Também agradecer a todos os irmãos que estão aqui, a irmã Amanda, a nossa levita, que aonde nós vai, ela está no nosso cacanhar ali. Isso é bom, né? Graças a Deus. Sem demora, não quero ser fadinho nessa noite, abra juntamente comigo as suas Bíblias, as vossas Bíblias, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Agradecer mais uma vez por esse convite, por essa rica oportunidade. Porque a nossa vida é construída de oportunidade. Então não deixe a oportunidade passar. Se a oportunidade for do Senhor, agarre ela, porque a oportunidade passa e nós ficamos. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dessas duas mulheres, também pela vida da pastora Geralda, né? Que está no controle da direção desse culto, dessa casa de oração. Deus é maravilhoso, irmão. Glória a Deus. Quando eu recebi o convite, por intermédio da irmã Luana, Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu creio que Deus vai falar grandemente aos vossos corações nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vou estar lendo do versículo 10 até o verso 16. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Atos 9, 10 em diante. Todos encontraram? Amém. Amém. Eu estava fazendo a menção da palavra do Senhor que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tomasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui vem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso precioso. Glória a Deus. Aleluia. Vaso precioso. Deixa eu ver onde eu parei. Glória a Deus. Glória a Um Deus. vaso precioso. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória, aleluia. Podeis assentar? Glória a Deus. No nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Meus irmãos, minhas queridas irmãs, antes de mais nada, eu quero fazer um ato profético nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para esse irmão que está do seu lado, com seus olhos lindos e os olhos lindos dela, o dele, e fale assim: Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Glória a Deus. Deus está de olho em você. Glória a Deus. Aleluia. Nós te agradecemos. Meu querido e amados irmãos, quando nós falamos
no olhar do Senhor, nós falamos em algo muito precioso da parte dele. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele tem um olhar diferente. Ele olha para mim e para você com um olhar realmente de amor, de carinho. Não como o homem olha para mim e para você. Porque o ser humano olha para nós com desprezo. Olha com um olhar de interrogação. Olha com um olhar de murmuração. Olha com um olhar de indiferença. Só que Deus tem um olhar diferente. Aleluia. Porque Deus não olha para a nossa aparência. Não. Deus olha para mim e para você no oculto e no profundo. Porque Deus quer de mim e de você, de nós seres humanos, de nós cristãos, o que Ele quer realmente é o nosso coração. Se realmente está contido com Ele. Glória a Deus, aleluia. Porque o homem é falho. O homem muitas das vezes olha para mim, para você e olha só a nossa aparência. E muitas vezes pela nossa aparência eles começam a nos julgar. Mesmo que não conheça a sua aparência, mas ele já começa a te odiar. Já começa a falar mal da sua pessoa. Ah, eu não fui com a cara de fulano, eu não fui com a cara de Betânia. Eu não vou com a cara daquela irmã. Eu não vou com a cara daquele irmão. Sem ou menos conhecer. Muitas das vezes não pronunciou a palavra com a pessoa, mas já tem esse aspecto de divisão. Aí diz assim, ah, mas rolou a química. Ei, porque o homem é julgador. Só que Deus é diferente. Aleluia. E ao ler esse texto que Deus colocou no meu coração, por isso que eu falei, para você olhar no fundo do seu irmão e olhar, Deus está de olho. Porque Deus olha no profundo e no oculto. Deus conhece o meu e o teu coração. Glória a Deus. Assim como Deus já conhecia o coração desse homem chamado Saulo. Aleluia. Só que lá atrás, esse homem era um perseguidor. Matava as pessoas. Porque entra uma certa religiosidade. E eu creio que esse homem tinha isso na vida dele. E hoje em dia não é diferente. A religiosidade hoje está matando as pessoas. A religiosidade hoje está matando o cristianismo. E aquele homem tinha isso com ele, um homem chamado Saulo. Ele era religioso. Ele não aceitava um cristão. Ele matava mulher e homem, família. Onde ele entrasse, ele matava e destruía tudo. Porque ele era um perseguidor dos cristãos. Das pessoas que falassem do amor do Senhor. Ele matava sem dor e sem piedade. Só que Deus já conhecia o coração de Saulo. Aleluia. E aí, ao ler essa palavra, Deus me trouxe algo no meu coração. E Deus, em visão, se apresentou a quem? Um homem chamado Ananias, um discípulo chamado Ananias. Ananias, ele mesmo, eis-me aqui, Senhor. Ananias, vai lá em Tarso, lá na casa de Judas, e lá tem um homem, vai estar um homem orando. E eu vou te enviar para lá, para tu conversar com aquele homem e orar pela vida dele. Porque antes disso acontecer, Deus teve um encontro genuíno com Saulo. Aleluia. Glória a Deus. Porque Saulo perseguia as pessoas. Chegou um certo momento que Deus se apresentou a Saulo. E falou para Saulo, 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 Saulo. Todo mundo aqui conhece a história. E Saulo ouvindo aquela voz, quem é, Senhor? Sou eu. A quem tu persegue? Meu Deus. Isso é forte. A quem tu persegue? Sabe, hoje nós estamos vivendo um tempo que os perseguidores acham que estão perseguindo você. Não. Se a pessoa perseguir a minha vida e a tua vida, ele não está perseguindo a nós. Ele está perseguindo ao próprio Jesus, de Jeová. As pessoas estão equivocadas em murmurar, em reclamar e levantar contra a sua vida. Sabendo ela que você é um tesouro
para o reino do céu. E se ela está perseguindo a sua vida, não é sobre que ela está perseguindo, ou ele. Ele está perseguindo o próprio Jeová Jireh. O rei da Aleluia, tribo de Deus. Judá. E Aleluia. o preço vai ser caro. Mas hoje em dia, em muitos ministérios, muita igreja, está tendo essa concorrência de perseguidores. Por viver um ministério muito devasado. E a perseguição está demais. Sabendo ele, sabendo ela, que não está perseguindo a pessoa, não, está perseguindo o próprio Jesus. O próprio Jesus. E vai ser um dia que Deus vai cobrar. E quando ele vem para cobrar, o preço é caro. Eita glória. Assim como ele fez com Saulo. Saulo caiu em pranto, cego. E ficou 3 dias e 3 noites ali cego, sem comer. Porque o esplendor do Senhor foi tão forte que ele não aguentou e caiu ali. E o Senhor falou para ele: você está perseguindo a minha igreja. E isso não é conveniente a ti. Porque está perseguindo a mim. Aleluia. Glória a Saulo Deus. caiu em prantos e ficou lá. E Deus, o próprio Jesus, vai convocar agora quem? Ananias, para ir lá fazer uma visita a esse homem chamado Saulo. Só que Ananias já sabia da história desse homem. Ananias já sabia que esse homem era perigoso. Ananias já sabia do passado desse homem. E por Deus convocar Ananias em visão, Ananias questionou o Senhor. Senhor, como assim? Trazendo para o mundo de hoje. Eu vou lá, ora para um homem desse. Um homem qual matou as pessoas. Um homem que é mau. A sua influência é mau. O seu passado é ruim. Ei, hoje em dia as pessoas estão vivendo de passado. Hoje em dia as pessoas te olham, não olham o teu presente, mas olham o teu passado. E começa pelo teu passado, começa a te julgar. Ai, não, estou na igreja pregando, louvando, mas ela já foi assim. Ela já foi totalmente diferente. Ela é assim. Ei, o teu passado não condiz com o teu presente. Aleluia. O teu passado ficou para trás. Aleluia. Hoje você é uma nova criatura. De Deus. Aleluia. Glória a Hoje Deus. você é uma nova criatura nos pés do Senhor. Aleluia. Só que hoje também nos tempos que as pessoas estão vivendo de passado. Olha o teu passado, não olha o teu presente. Não olha quem você é, como Deus te usa. Não, olha o teu passado. E pelo teu passado começa a te julgar. Assim como Ananias começou a julgar Saulo. Mas sabendo ele que Deus já tinha escolhido esse homem, o perseguidor. Aleluia. Porque é assim que Deus trabalha. Nós não entendemos o agir do Senhor. Quem entende o agir do Senhor? Meu Deus, é verdade. Porque eu, pela minha vontade, não estaria aqui, mas Deus me escolheu. Escolheu a cada um de vocês. Glória a Deus. E nessa noite eu quero dizer, você é escolhido para o Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Não olhe para que as pessoas falem da sua Glória a Jesus, pessoa. aleluia. Não olhe para o teu passado. Olhe sobre o teu presente. E olhe o que Deus tem contigo. Porque daqui para frente é uma nova vida, é uma nova história. O passado ficou para trás. Quem deve de passado é museu. É, Jesus. Nós temos que viver o hoje e pensar futuramente, porque o futuramente não pertence a Ele. Só que as pessoas começam a te julgar pelo teu passado, pelo que você foi. E muitas vezes não dá credibilidade à sua pessoa. Sabendo que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Aleluia. É verdade, Deus escolhe não os capacitados, Ele capacita. Aleluia. Não importa quem você é. Ei, dessa noite Deus fala assim, eu te escolhi. Você é diferente. Então não olhe para o passado, não olhe para as pessoas que falam mal de você. Ei, foca só na cruz do Calvário. Glória a Deus. Porque quem te escolheu foi Ele. Só que o julgamento é tenso nas nossas vidas. E muitas das vezes as pessoas não dão credibilidade à nossa pessoa. Acha que Deus não vai usar a mim e a você? Acha que Deus não é capaz de usar? Ah, o pastor Enio foi uma pessoa muito ruim no passado. O pastor Enio, e o meu passado ficou para trás. A partir do momento que eu entrei naquelas águas, o meu passado ficou no mar do esquecimento. Assim como eu entrei a tua vida.
Só que muitas vidas hoje as pessoas não fluem, porque olham para o passado. Ei, esquece o passado. Olha só o que Deus tem com você nessa noite. Porque esse homem tinha um passado terrível. Saulo foi um destruidor. Só que Deus escolheu ele para fazer a diferença. Aleluia, Deus. Deus escolheu ele para fazer a diferença no meio do seu povo. Assim como Deus já te escolheu. Então seja diferente. Glória a Deus. Fale diferente. Porque onde você passar, o brilho do Espírito Santo vai acompanhar você. E quem vai te olhar e dizer assim, aquela ali é diferente. Aquela ali é diferente. Deus transformou a vida dela. Deus transformou a vida deles. Porque é assim. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e eterno Salvador, o nosso passado ficou para trás. Nós somos uma nova criatura. Na mão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E Ananias ainda começou a questionar o Senhor. Mas Senhor, já que ele está lá, o Senhor tem poder para ir lá, pegar ele, prender, julgar. E mesmo assim Deus falou, ei, ele é um vaso escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Ele é um vaso escolhido, assim como eu e você. Então, o teu passado não define quem você é. Porque o teu presente hoje só depende do Senhor. Então nós temos que pôr a mão na massa e levar o Evangelho a toda criatura. Fazer a obra com excelência. Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para o nosso passado. Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade. Glória a Deus, Aleluia. Deus está preocupado em realmente uma adoração contrito para fazer a obra do Senhor. Aleluia, Deus. Muitos só querem status. Muitos só querem subir em cima do altar. Muitos só querem falar bonito. Muitos só querem pegar o microfone. E é assim hoje, estamos vivendo um tempo tão difícil, meus amados. Que Deus está vomitando. Deus está vomitando essas pessoas. O que Deus quer de mim e de você é que nós somos puros de coração. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele já nos escolheu. Então nós não devemos olhar para o homem. Porque o homem tem um olhar julgador. O homem vai olhar para mim e para você e não vai dar nenhuma credibilidade. Mas eu tenho que confiar no Deus que me escolheu. Porque quem me escolheu foi o Senhor. Eu não olho para a direita, não olho para a esquerda, não. Para mim não importa a opinião do ser humano. O que importa é o que Deus tem comigo. Glória a Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil que as igrejas hoje em dia não estão mais pregando a palavra do Senhor como deveria ser pregoada. Não estão falando mais a verdade como deveria ser falada. Então, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. De pessoas que falam a verdade, sem medo. Porque Ele já nos deu a autoridade. Nós temos essa autoridade. Porque Ele já nos escolheu, meus irmãos. E então esse homem, por mais que ele fez no passado dele, os discípulos olhavam para ele e não davam nenhuma credibilidade. Só que Deus já olhou para ele e viu o coração dele. E falou assim, esse eu vou transformar. Glória a Deus, Esse eu vou usar na aleluia. obra. Aleluia. Glória a Deus. Não importa se ele foi matador, não importa se ele foi escarnecedor, não. Esse eu vou usar na obra. Assim como Deus quer de mim e de você, usar pessoas na obra. Glória. E a partir daí, todo mundo conhece a história de Saulo passou para Paulo. O nome dele foi transformado, assim como o meu nome e o teu nome. Porque antes Aleluia. você era uma velha criatura. Deus tremendo. Mas quando Deus te escolheu, Deus mudou o teu cenário. Glória a Deus mudou o Deus. teu nome. Você não é mais aquela pessoa, não. Você é uma nova criatura. Graças a Deus. E Deus já colocou as mãos poderosas sobre a vida de cada um nessa noite. Para fazer o ID dele. Então não tenha medo. Não ore para se puxar da vida, porque a tempestade vem. O vento vem. Aleluia. Porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. Porque é cada dia uma afronta nas nossas vidas. Porque se nós for olhar para a tempestade, nós queremos parar. Se nós não temos certeza que Deus é conosco,
nós começamos a recuar. Aleluia. E a primeira que a gente recua, o inimigo abre uma brechinha e ele entra. Mas nessa noite, Deus trouxe aqui para você, para falar para os irmãos: ei, se encoraja. Fala do amor do Senhor. Porque você já é vaso escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Você já é vaso escolhido. Muitas das vezes você se quebra na mão do olheiro, sim. Aleluia. Porque é assim que Deus faz. Só que aquele olheiro não pega aqueles cascos e joga fora, não. Ele pega os cascos e refaz de novo. Aleluia. É assim na minha e na tua vida. Quantas das vezes a gente fica quebrado? Ah, Senhor, eu não estou puxando para nada. Senhor, eu estou sem fé. Senhor, a luta está tão grande na minha vida que eu não estou servindo para fazer. Ele falou: ei, eu vou pegar os teus casquinhos, filho, e vou refazer um vaso novo. Glória a Deus. Vou colocar o meu azeite. Aleluia. É vaso escolhido na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Jamais Deus vai abrir mão da minha e da tua Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Só que muitas das vezes nós deixamos Deus de lado. E hoje, as pessoas aí fora, e muitas vezes não aí fora, mas dentro do ministério, estão com a vida dividida. E onde tem divisão, Deus não opera. Onde tem divisão, Deus não opera. É o momento de nós nos posicionar para fazer aquilo que Deus quer comigo e com você. Aleluia. Enquanto nós não tomarmos uma posição, Deus não vai operar. Verdade, Jesus. E nós estamos vendo muito ministério assim. Muitas pessoas com o pé no altar e com o pé na rua. Aí você me diz: como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai encher aquela pessoa? Como é que Deus vai trabalhar naquele ser humano? Porque eu conheço muitos homens e mulheres de Deus que hoje estão nessa vida. Não se decidiu. E eu falo para ele: Deus tem algo na sua vida, irmão. Aí por que você está recuando? Por que você não tomou uma posição? Eu não sei porque Deus está melhor nessa palavra, mas eu quero fazer o que Deus está mandando. Então é tempo de nós nos posicionar. Não há tempo mais de brincadeira. Porque Jesus está voltando. Aleluia. Os sinais estão aí. Verdade, Deus. Porque Ele não quer eu e você de qualquer jeito, irmão. Meu Deus. Glória maravilhoso. Porque quando Ele escolheu Saulo, primeiramente Ele deixou ele cego. Deus falou assim: eu vou te transformar no teu interior, para depois você vir fazer a minha obra com excelência. Glória a Deus. Porque do jeito que você está, para mim não Meu serve. Deus, aleluia. Você com esse coração mau, com esse coração rochoso, para mim não serve. Então eu vou me apresentar a ti, Jesus. vou te cegar, para você reconhecer que eu sou Deus, Aleluia, Deus. para depois eu te chamar, para fazer a minha obra com excelência. Porque é assim na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. Mas tem pessoas que não querem tomar uma posição. Tem pessoas que querem fazer a obra de qualquer jeito. E para Deus tem que ser com excelência. Aleluia. Deus não quer algo de qualquer maneira. Não, não. Deus, quando escolheu a mim e você, Ele quer nós por inteiro. Limpo de corpo e alma. Aleluia. Para fazer o ID dele. Glória a Assim como Deus. ele trabalhou na vida desse homem chamado Saulo. Esse homem era terrível. Esse homem perseguia. Esse homem matava. Mas Deus transformou a vida dele. Oh, glória, aleluia. E Paulo foi um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. Foi um dos maiores discípulos que ganhou vida para o reino do céu. Aleluia, aleluia. Foi um missionário. Glória a Deus, aleluia. É assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Aleluia. Mas para isso, nós temos que tomar uma decisão e uma posição. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós não tomarmos uma posição, meu querido amado irmão, nada vai acontecer nas nossas vidas. Então é tempo de nós nos posicionar. Porque Deus tem pressa na minha vida e na sua Glória a vida. Deus. Vai fazer a obra dele. E se nós não. E Deus, se Deus tem pressa na minha vida e na tua vida, muitas das vezes nós ficamos acomodados, sentados, não quero fazer a obra. Ah, Deus não me chamou não. Ei, Deus chamou sim. Só que Deus é educado.
Ele deixa você lá, no seu cantinho, para ver até onde você vai. Só que a cobrança dele, meus irmãos, é dura. Então, que nessa noite nós possamos tomar uma decisão e servir Ele em espírito e verdade. Glória a Deus. Assim como Deus trabalhou na vida desse homem, Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Aleluia, E eu Deus. creio que Deus escolheu cada um que está aqui nessa noite. Aleluia. Assim como Deus escolheu a vida da irmã Michele, a irmã Luana. Aleluia. E essas Aleluia, mulheres são Jesus. missionárias. Essas mulheres não... Como é que eu posso falar? Elas não medem esforço para fazer a obra do Senhor. É isso que eu vejo nelas. Quando eu falei assim que elas não fazem falta lá, porque elas estão fazendo falta. Porque quando tem uma luz e aquela luz sai, fica uma escuridão. E elas são luz onde ela passa. E eu louvo a Deus pela vida delas. Glória a Deus. Porque a vida é essa porta de oração. Eu creio que muitas vidas aqui vão se reconciliar com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, E é isso que Jesus. Deus quer de mim e de você. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que Deus colocou nos nossos corações. Então é momento de nós pegar no cajado. É momento de nós ir fazer o ídolo da parte do Senhor. Aleluia, Jesus. Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para o homem. Porque o homem vai te matar na fé. Porque ele é falho. Mas o Senhor Jeová não. Aleluia. Se Ele te chamou, Ele vai se garantir. Glória a Então, Deus. muitas das vezes a gente quer se acomodar, quer se acovardar. Mas nessa vez eu falando assim, ei, o que eu tenho com você é muito mais do que você pode imaginar. Glória a Deus. Eu só quero que você faça a minha obra com excelência. Aleluia, Foi pra isso que Deus nos Deus. chamou a cada um. Glória a Deus, Foi pra isso que Deus aleluia. quer de mim e de você. Aleluia. Não é momento Oh, mais Deus de nós maravilhoso. ficarmos acomodados nas nossas Glória a cadeirinhas. Deus. É momento de nós ir e pregar a palavra do Senhor a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus, Foi isso que Deus aleluia. colocou no meu coração. Graças a Deus. Enquanto isso, eu vou pedir para os irmãos ficar de pé. Pedir para o pastor José cantar um louvor. Então, vamos acompanhar com uma oração. Glória a Deus. Já para poder parar de falar. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Aleluia, Senhor. Esqueça o seu passado. Não olhe para o seu passado, porque muitas das vezes o nosso passado é julgador. O nosso passado não traz boa memória. Mas Deus, quando escolheu a mim e a você, Ele apagou o seu passado. Então que nessa noite, reflita que você é uma nova criatura. na mão do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, Ele cuida de você. jamais te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele sabe de tudo o que você está passando. Ele sabe, meus amados. E mandou eu te dizer que Ele está cuidando. Ele cuida de cada um aqui nessa noite. Lembra de onde você veio, Glória a Deus. aonde que você chegou. Aqui nessa noite. Glória a Deus. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Verdade, Deus. Mas Deus falou assim: esse aí vou Ele vai te levantar. escolher nessa noite. Aleluia. Descanse o teu coração. Onde colocar a mão, eu vou abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Não chore, quem cuida de você não dorme. Ele não dorme, mas ele está vendo o seu problema. Levanta, tem muita gente que te ama. Glória a Aleluia. Vou eu te dizer que vai acontecer. Aleluia, Deus Deus. mandou eu te falar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Só te crê no Senhor. Aleluia. Deus, saiu Aleluia, chorando. Jesus. Aquela luta vai passar. Aleluia. Ora,
Yarabaia, show, Yarala, Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, irmão, show, mas crendo, Senhor. Yarabas. Lembrar de onde você veio e aonde que você Glória a Deus, aleluia. aqui nessa noite para glorificar o nome Aleluia. dele. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Aleluia. Deus falou assim: esse aí vou levantar. Aleluia. Nessa noite. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Glória a Deus, aleluia. Não chore, cuida que você não dorme. Aleluia. Tem muita gente que te ama. Aleluia. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Que você não espera, vai acontecer. Glória a Deus. Que tudo vai passar. Creia somente que tudo vai passar nessa noite. Aleluia. Eu te dizer, aleluia, que Vai acontecer. milagre na sua vida. Mandou eu te Eu não sei o que falar você está chorando. que Eu tudo não sei o que vai você Glória a Deus, passar. mas ele manda dizer que vai acontecer aquele Glória, milagre, aleluia, aquela aleluia. cura, aquela transformação, aquela realização vai acontecer. Somente entrega tudo no altar do Senhor nessa noite. Descansa, entrega a sua casa na mão do Senhor, entrega seu esposo, entrega o seu trabalho, Deus, aquele aleluia. currículo que você tanto espera. Glória a Deus, aleluia. Que você tanto espera, irmão. Aleluia. Porque o nosso relógio é um, mas o de Deus é outro. Ele está entrando aqui, Lares, ele está entrando aqui e falando, vai acontecer. Aleluia, Somente Deus. creia, lança o teu coração nessa noite. Sim, Jesus amado, Deus glorioso, santo, santo, santo. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Esse com Deus. essa palavra. Não olhe para o seu passado, olha só para o teu presente. Graças a Deus. Já contribui o teu presente. E o teu Graças a futuro está na mão dele. Porque o olhar do homem é julgador. Mas não olhe para o homem. Foque só na cruz do Calvário. Graças O a que ele Deus. tem comigo com você é muito grande. É algo sobrenatural. Então foque só na voz do Senhor. É assim que Deus quer de mim e de você. Amém? Amém. Pastora Geralda, fazer a oração. Assim seja. Amém. Glória a Deus.